Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A Brooksville High School era renomada por sua excelência acadêmica, mas por trás de suas paredes impecáveis fervilhavam tensões que muitos preferiam ignorar. Naquele dia, na sala 203, um incidente interromperia a rotina diária. O Sr. Harrison, professor de história há mais de 20 anos, tinha fama de ser exigente e, acima de tudo, intolerante. Ele nutria preconceitos profundamente arraigados, e alguns alunos às vezes sofriam as consequências deles. Naquela manhã, ele parecia particularmente irritado, batendo a caneta na mesa com um ar de desdém. Jason Carter, um aluno quieto e inteligente, estava sentado em seu lugar de costume, no fundo da sala. Ele era educado e estudioso, mas o Sr. Harrison já havia demonstrado uma inclinação para criticar certos alunos com base em sua aparência. Sem aviso prévio, o professor o chamou, sua voz ecoando pela sala. Jason, imagino que você nem sequer leu o capítulo sobre a Revolução Industrial. Jason, surpreso, respondeu calmamente, sim, senhor, eu li ontem à noite. Mas o Sr. Harrison não se deu por satisfeito. Ele zombou e, na frente de todos os alunos, começou a ridicularizar Jason, insinuando que alguns alunos não tinham capacidade para entender história, aludindo à cor de sua pele sem nunca dizer isso diretamente. O riso zombeteiro de alguns colegas ecoou pela sala. O que o Sr. Harrison não sabia era que Jason não era um aluno comum. Seu pai, William Carter, não era apenas um empresário influente. Ele era o CEO de uma bem-sucedida corporação multinacional, respeitado e temido em todo o país. Se o professor soubesse dessa ligação, jamais teria ousado humilhá-lo dessa maneira. O rosto de Jason permaneceu impassível, mas por dentro, uma raiva latente fervilhava. Ele sabia que a vingança não deveria ser imediata, mas estratégica. Naquele dia, o Sr. Harrison cometera um erro do qual logo se arrependeria. O sinal das 10h30 tocou no colégio, mas para Jason, o som do sinal nunca fora tão insignificante. Ele arrumou suas coisas com uma calma enganosa, ainda sentindo o peso das provocações do Sr. Harrison em seus ombros. Seus colegas murmuravam pelas suas costas, alguns com compaixão, outros divertidos com a cena que haviam presenciado. Após a aula, Jason aproximou-se lentamente do seu armário. Sabia que seus pais não ficariam orgulhosos se ele chegasse em casa zangado, então manteve a compostura. Mas por dentro processava cada palavra que o professor havia dito. O orgulho ferido misturava-se a uma determinação silenciosa. Essa humilhação não ficaria impune. Poucos minutos depois, o Sr. Harrison saiu da sala dos professores para pegar seus pertences. Ele não percebeu Jason o seguindo discretamente pelo corredor. Jason sabia exatamente o que tinha que fazer. Ele iria documentar cada palavra, cada gesto humilhante do professor. Com o celular escondido no bolso, ele gravou discretamente um pequeno trecho da próxima aula, onde o Sr. Harrison mais uma vez criticava injustamente um aluno. Na sala dos professores, o Sr. Harrison falou arrogantemente com seus colegas. Esses alunos, alguns deles realmente não entendem nada. Ele não sabia que cada palavra estava sendo gravada, que cada comentário ridículo feito contra seus alunos era agora uma prova concreta. Naquela noite em casa, Jason ligou o computador e enviou o arquivo para seu pai, William Carter. Ele escreveu uma mensagem simples. Pai, olha o que eu passei hoje. William Carter, sentado em seu luxuoso escritório em Nova York, abriu o arquivo. Sua expressão endureceu imediatamente. Ele conhecia aquele professor, famoso por sua reputação de rigor, mas jamais imaginara que ele ousaria menosprezar seu filho daquela maneira. Uma mistura de raiva e orgulho o invadiu. Raiva pela injustiça, orgulho pela compostura de Jason. Ele tomou uma decisão rápida. Vamos resolver isso, mas não de um jeito óbvio. Deixe que eu cuido disso. Naquela noite, Jason percebeu que o jogo havia mudado. Da próxima vez que o Sr. Harrison cruzasse seu caminho, não seria mais uma questão de humilhação gratuita. Na manhã seguinte, a tensão era palpável na Brooksville High School. Jason entrou na sala 203 com uma confiança renovada. Ele sabia que algo havia mudado desde o dia anterior, mesmo que o Sr. Harrison não fizesse ideia. O professor, como de costume, começou a aula com arrogância. Hoje vamos falar sobre a Revolução Francesa, e espero que alguns alunos finalmente entendam o significado da história. Seu olhar percorreu a sala de aula, parando em Jason com um sorriso condescendente. Mas antes que o Sr. Harrison pudesse fazer seu primeiro comentário sarcástico, a porta da sala de aula se abriu de repente. Uma mulher elegante entrou, seguida por duas assistentes carregando pastas pesadas.
Os alunos se viraram surpresos, e até o Sr. Harrison franziu a testa. Olá, professor Harrison, sou Emily Roberts, representante da administração do distrito escolar. Recebemos uma denúncia formal a respeito de sua conduta com os alunos. Sua voz era calma, porém firme, e em seus olhos brilhava uma autoridade inegável. O Sr. Harrison piscou, incrédulo. Do que você está falando? Gaguejou. Emily abriu uma pasta e colocou uma série de provas sobre a mesa, gravações de áudio, mensagens enviadas por Jason e depoimentos de outros alunos. Foi exatamente isso que aconteceu ontem. Também fomos contatados pelo Sr. William Carter, pai de Jason. A simples menção do nome fez o Sr. Harrison estremecer. William Carter não era apenas um parente. Era o CEO de uma corporação global, influente e respeitado. A ideia de que esse mesmo homem tivesse se dado ao trabalho de se envolver no que parecia ser uma simples disputa escolar era aterradora. O rosto de Jason permaneceu impassível, mas por dentro, um sorriso discreto se formou. Ele havia mantido a compostura e agora, o poder havia mudado de lado. Emily prosseguiu. Devido à gravidade desta conduta e às provas irrefutáveis, realizaremos uma reunião formal com o conselho escolar. O senhor está sendo suspenso provisoriamente, professor Harrison, até que a situação seja avaliada mais detalhadamente. Murmúrios preencheram a sala. Os alunos estavam atônitos, alguns trocando olhares de admiração com Jason. O Sr. Harrison, vermelho de vergonha, só conseguiu gaguejar, incapaz de formular uma defesa plausível. Jason pegou sua mochila e, passando por seu professor humilhado, murmurou, "Obrigado pela aula, senhor." Pela primeira vez, o Sr. Harrison percebeu que ridicularizar alguém tinha um preço. E esse preço acabará de recair diretamente sobre ele, da forma mais pública possível. Nos dias que se seguiram, o Sr. Harrison era como um fantasma na escola. A suspensão temporária havia sido anunciada a todos os funcionários, e os alunos por toda parte cochichavam sobre a humilhação que ele havia sofrido. Contudo, o professor não era do tipo que desaparecia completamente. Ele nutria um ressentimento silencioso, convicto de que poderia tirar proveito da situação. Jason, por sua vez, continuou a ir às aulas com calma e confiança. Seus colegas agora o olhavam com respeito, e até mesmo alguns professores o elogiaram discretamente por sua compostura. Mas Jason sabia que não podia baixar a guarda. Certa manhã, o Sr. Harrison foi autorizado a retornar para uma reintegração condicional. Ele entrou na sala de aula com um ar forçado de controle, como se quisesse apagar todos os vestígios de humilhação. Mas o que ele não sabia era que William Carter havia planejado cada detalhe. Assim que o Sr. Harrison começou a falar, a porta da sala de aula se abriu novamente. Desta vez, o próprio William Carter entrou elegante e imponente. Os alunos prenderam a respiração, alguns surpresos ao ver o CEO parado em sua sala. "Bom dia, professor Harrison", disse William calmamente, mas com uma autoridade que fez o professor estremecer. "Ouvi dizer que o senhor tentou voltar ao seu posto como se nada tivesse acontecido." O Sr. Harrison gaguejou. "Esse senhor, Carter, eu só queria." William levantou a mão e interrompeu. "Não. O que você fez não foi simplesmente um erro de julgamento. Foi uma falha moral e profissional. Você humilhou meu filho na frente da turma inteira. Você destruiu a confiança dele e precisa responder por isso." Ele apresentou um documento oficial e o entregou ao Sr. Harrison, uma carta de advertência disciplinar permanente, acompanhada de uma recomendação para treinamento obrigatório em diversidade e respeito. Os olhos do professor se arregalaram. Ele jamais imaginara se deparar com tamanha autoridade, especialmente vinda de um pai. "E lembre-se", continuou William, encarando os olhos do Sr. Harrison, "isso não se trata apenas de Jason. Trata-se de todos os alunos que você possa humilhar. Seu comportamento precisa mudar, ou então." Ele parou de falar, mas a mensagem era clara. Jason, ao lado do pai, sentiu uma onda de satisfação. Não se tratava de vingança gratuita, mas de uma lição justa e irrefutável. O Sr. Harrison, humilhado e consciente de seus erros, só lhe restava aceitá-la. Pela primeira vez, compreendeu que seus preconceitos tinham um preço. O sino tocou. William Carter se virou para o filho e disse gentilmente: "Você demonstrou coragem, Jason. Nunca se esqueça de que a dignidade e a paciência podem ser mais poderosas do que a raiva." Jason assentiu com a cabeça, um sorriso discreto brincando em seus lábios. Ele sabia que aquele dia ficaria gravado na memória de todos. Não só havia defendido sua própria dignidade, como também dera uma lição a um professor racista que ele jamais esqueceria. Nas semanas que se seguiram, a vida na Brooksville High School voltou a uma certa normalidade,
mas nada era realmente como antes. Os alunos ainda falavam sobre o incidente, mas desta vez com admiração por Jason e respeito por sua compostura e inteligência. Até mesmo alguns escépticos o procuravam para pedir conselhos e sua opinião sobre as aulas. O Sr. Harrison, por sua vez, era um homem mudado, ou pelo menos forçado a mudar. A sanção oficial havia sido aplicada. Ele teve que passar por um treinamento intensivo sobre diversidade e inclusão, e sua reputação dentro do distrito escolar agora estava manchada. Os pais dos alunos estavam vigilantes em todas as aulas que ele ministrava. Ninguém desconhecia seu comportamento passado. Jason, por sua vez, continuou trabalhando com determinação. Mas ele havia aprendido algo mais valioso do que qualquer nota. Paciência, estratégia e dignidade são, muitas vezes, mais poderosas do que a raiva imediata. Ele havia permitido que o professor se humilhasse com suas próprias ações, e a justiça havia sido feita sem sombra de dúvida. Numa sexta-feira à tarde, logo após o término das aulas, William Carter veio buscar o filho. Olhou para ele com orgulho. Você mostrou a todos, Jason, que podemos nos defender, mesmo diante da injustiça. Jason sorriu timidamente. Eu não teria conseguido nada disso sem você, pai. Mas, acho que esta não é apenas uma vitória para mim. É uma lição para toda a turma. William assentiu com a cabeça. Exatamente. E você provou que não importa quem você seja ou de onde venha, ninguém tem o direito de te menosprezar. Poucos dias depois, o Sr. Harrison deixou o colégio definitivamente. Sua saída foi discreta, mas notada. Vários alunos o aplaudiram ironicamente em sinal de alívio. As autoridades locais deixaram claro que seu comportamento havia sido inaceitável e que o distrito garantiria que isso jamais se repetisse. Ao voltar para casa naquela noite, Jason sentiu uma estranha sensação de leveza. Ele sabia que o caminho da vida nem sempre era justo, mas agora tinha uma lição que nenhuma injustiça poderia lhe tirar. E enquanto observava a cidade se iluminar da sua janela, ele compreendeu algo essencial. A verdadeira força não reside na raiva ou na vingança imediata, mas sim na paciência, na estratégia e na coragem de se defender no momento certo. A lição foi clara, a vitória doce e a dignidade intacta. Jason havia vencido, e ninguém jamais poderia apagar isso.